Saudações a todas e todos. Estamos aí mais uma vez nesse nosso bate-papo aqui na WTV Brasil, nossa colmeia política, para falar um pouco aí sobre a conjuntura nacional, aquilo que tem influência no nosso cotidiano, que influencia no nossa vida, né, na nossa toda nosso, como diz, nosso cotidiano, nosso dia a dia, tudo. E hoje nós vamos falar aí mais uma vez que na última semana tem dominado as redes sociais, também os grandes veículos de imprensa têm pontuado a condenação de Daniel Silveira, que o tempo todo, desde que assumiu o mandato de deputado federal, aliás, é um tipo que não está à altura desse cargo, que isso fique, né, claro. E ele o tempo todo afrontando a democracia, desafiando a institucionalidade brasileira, que a gente sabe que essa institucionalidade também ela tem o seu lado, não é o lado do povo, né? Dos povos brasileiros, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, das trabalhadoras, trabalhadores. Basta a gente ver o que acontece na justiça brasileira, né? Quem hoje ocupa as cadeias, né, o encarceramento em massa, geralmente não, né, são evidentemente que são pobres, negras e negros que ocupam os presídios em todo o país. Mas Daniel Silveira, além de tudo isso, né, teve aquela cena bizarra, que é criminosa, em que ele quebra a placa lá da Marielle Franco, enfim. E agora ele foi, nessa última semana, foi condenado, porém, esse desgoverno de Jair Messias Bolsonaro acabou dando o indulto a ele para, né, o perdão, né, ou a graça, como como se diz nos termos jurídicos, embora seja inconstitucional, ele esteja atropelando uma decisão do STF, o que aponta que há muito vem sendo colocado uma crise institucional no Brasil, que ela se aprofundou com o golpe de 2016, lá do impeachment da Dilma Rousseff, né, um golpe jurídico parlamentar, e agora essa crise nos últimos períodos ela tem se acentuado, e o Bolsonaro sempre, né, vem buscando saídas autoritárias. Então ele desafia todo o tempo o STF, o TSE. É óbvio que tudo isso é um ensaio para um golpe mesmo, né? Porque a sanha golpista dele e de sua corja, ela é gigantesca. E ele vai testando todos esses limites. Lembrando que agora, neste ano, nós temos as eleições em outubro, e caso tenha uma derrota, e a gente não dá para cravar que Bolsonaro perde essa eleição, a eleição ela não está decidida, porque, primeiro, né, vamos ver, ele tem a máquina do governo, ele vai usar isso a favor. Aliás, ele está em campanha desde quando ele foi eleito, né? O Palácio do Planalto ele usa como um palanque eleitoral. A disseminação de fake news, embora tenha, assim, digamos assim, de forma tímida lá, o WhatsApp, as redes sociais, tentando, lógico, isso é importante para que não haja disseminação, como foi em 2018. Porém, a gente sabe que a
capacidade de mobilização dessa extrema-direita e de seu gado, ou, como alguns dizem, ou de seus adeptos aí da extrema-direita, isso é muito perigoso. Né? Então, não tem nada decidido. Mas eu queria, antes de aprofundar esse ponto, comentar algo que vem acontecendo, e aí também reflexo do golpe de 2016, a ocupação de militares em postos do Estado brasileiro. Não estou falando de governo, porque governo ele é transitório. O Estado brasileiro é esse conjunto de instituições, que é o poder judiciário, que é o poder legislativo, o poder executivo. Então, esse conjunto forma o Estado brasileiro. Que está, né, o Estado brasileiro, postos-chave, sendo ocupados por militares. E não vamos esquecer também da declaração de Hamilton Mourão, falando mais uma vez sobre a ditadura militar. Então, percebam o caminho perigoso que nós estamos trilhando no Brasil. E esse foi o grande problema da parte da esquerda brasileira acreditar no processo eleitoral, não ter jogado todas as fichas no impeachment, ter derrubado o Bolsonaro enquanto ele estava no governo. Era muito importante essa mobilização de rua, porque para derrotar o bolsonarismo não é apenas a eleição que derrota o bolsonarismo. O que é o bolsonarismo? É o ódio à ciência, é, é o ódio à democracia, é o ódio a tudo aquilo que eles entendem que não é um mundo correto. Né? Então é o ódio contra a comunidade LGBTQIA+, é o ódio contra negras, negros, trabalhadoras e trabalhadores. O tempo todo, né, a gente percebe que as colocações, as frases de Bolsonaro sempre caminham nesse sentido. Portanto, deixar só para o período eleitoral para derrotar Bolsonaro é muito perigoso. Por isso que é muito importante essa mobilização. E também, além de mobilização, nós precisamos apresentar um programa. Né? Um programa não é um plano de governo, não é uma carta de boas intenções, mas um programa radicalmente popular e democrático. E aí, democrático e popular. E aí, isso não é um simples, como se diz, um simples, aquele programa de governo que se registra no processo eleitoral. Não, é um programa construído com base na participação de trabalhadoras, trabalhadores, dos povos indígenas. Um programa que seja contra esse modelo social e econômico, esse modelo capitalista adotado no Brasil, que é de a forma mais perversa do planeta. Né? A gente vê um país que produz, né, que tem um agronegócio que destrói terras, que polui as nossas águas, que causa uma imensa violência no campo, que mata trabalhadores e trabalhadoras rurais, os povos indígenas, os povos quilombolas que sofrem cotidianamente com a violência por conta desse modelo esse modelo de produção agropecuária que não visa trazer alimento para a casa do povo brasileiro, né? Como esses, digamos, reis do agronegócio gostam colocam comida na mesa das trabalhadores brasileiros. Não, quem são os pequenos produtores familiares, esses que sofrem e não têm incentivo nenhum, sobretudo desde do golpe de 2016, desde o governo Temer, passando aí pelo governo Bolsonaro, que abriu aí a porteira para a boiada passar no agronegócio, que com a alta do dólar prefere exportar, e aí nós temos o aumento de
pessoas em situação de insegurança alimentar. O que é a insegurança alimentar? É você não saber o que vai comer amanhã. Você comeu hoje, mas amanhã não sabe se vai comer. É, gente pegando, né? Tive o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de carne e carne bovina, as pessoas pegando lá em Cuiabá, né, na fila para pegar osso. Então, tudo por conta desse modelo que é apoiado aí pelo governo de Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Então, essa aventura bolsonarista tem sido de morte. E aí você tem os seus, né, as seclas, como é o Daniel Silveira, outros, Biaquices, enfim, né, a gente, Carla Zambelli, essa, digamos, essa tropa, de, essa horda bolsonarista que o tempo todo desafia aí as instituições que da nossa frágil democracia, né, a frágil democracia brasileira, né, se a gente olhar ao longo da nossa história de democracia, a gente não tem nada. Democracia para quem, né? Para trabalhadoras, trabalhadores. Democracia nunca, de fato, existiu. Né? Tivemos aí lampejos, momentos em que tivemos aí digamos, uma correlação de forças um pouco mais favorável e neste momento a gente não tem essa correlação de forças favoráveis. Então é tudo muito perigoso esse caminho, né, esse desafio ao STF, essa sanha de golpe do Bolsonaro. A gente nunca pode descartar a possibilidade de ter um golpe, de dar um golpe aí, fechar, né, um golpe de Estado. Então, por isso que é muito importante essa mobilização do campo da esquerda, do campo progressista, do campo socialista, tá mobilizado, mas também construir um programa que tenha a participação, que o Estado brasileiro seja, né, esses conjunto de instituições, seja dos povos, né, gerenciada dos povos para os povos, né, pelos povos e para os povos brasileiros. Então, isso é muito importante que a gente, enquanto militantes de esquerda, a gente consiga reunir forças para combater essa extrema direita que hoje no Brasil ganhou muita força, principalmente nesses últimos anos. Por isso que a gente sempre fala a importância de participar de sindicatos, os grêmios estudantis, todos os movimentos de bairro, fazer toda essa, não só participar, mas, né, tá lá, participar, né, do processo, todo o processo decisório. Portanto, esse nosso vídeo traz esse alerta, acho que de todo desse último acontecimento a gente tem que olhar assim de forma bastante bastante criteriosa, uma forma bastante assim, como se diz, responsável por esse momento histórico que nós estamos atravessando, que é um momento de crise mesmo, né? Uma crise econômica, uma crise social, uma crise humanitária, uma crise ecológica que nós estamos passando no Brasil e no mundo. E nestes momentos o fascismo, essa ideologia ganha muito terreno. Haja visto o que aconteceu há pouco, né, há 100 anos atrás, na Europa, que acabou dando em 2 guerras mundiais e num holocausto, enfim, todo. Então, essa história, agora ela vai se repetindo, como diz Karl Marx, né? A história se repete 2 vezes, né? A primeira ela vem como, né? A primeira como tragédia e depois como farsa. Então a gente tem que estar muito atento e estar mobilizado para que a gente consiga reverter esse jogo para uma sociedade, para uma nova sociedade, uma sociedade pautada aí na equidade, não na igualdade, equidade, respeitando todas as diversidades presentes em nosso
país, nosso continente, enfim, no planeta, porque essa crise pode ter consequências gravíssimas e irreversíveis. Então fica aí o nosso papo, esse nosso bate-papo, essa reflexão para a gente começar aí a passar essa semana nesse processo de mobilização. Uma boa semana a todas e todos, um grande abraço e nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu!